Arquivos mortos não falam, mas sussurram. Meu nome não importa. Eu era um escrivão, um fantasma nos corredores do poder soviético. O que eu registrava? Os incidentes que nunca aconteceram. Como o arquivo Turgai 79, o dia em que um pastor encontrou o que caiu do céu proibido do Cazaquistão. Junho de 1979, região de Turgai. Vastas estepes, colinas silenciosas, vilas esquecidas pelo tempo. Ali, a Guerra Fria era apenas um eco distante. A vida era gado, terra e céu. Para o jovem pastor Sadim B, era tudo o que existia, até a noite em que o céu se partiu. Um estrondo profundo sacudiu as cabanas. Uma luz laranja incandescente rasgou a escuridão, movendo-se lentamente, morrendo nas montanhas distantes. Os moradores saíram assustados. Viram o rasgo no céu. Pensaram ser um avião em chamas, um meteoro. O medo deu lugar ao sono, mas não para Sadim B. Algo o chamava. Ele selou seu cavalo e cavalgou em direção ao fogo que caiu, mais de uma hora, sob as estrelas frias. O ar ficou pesado, carregado. Árvores pequenas, retorcidas, queimadas em pontos específicos, marcas frescas no solo. Então ele viu, semi-enterrado, um objeto. Metálico, prateado, circular, danificado. Uma luz fraca pulsava de dentro como um coração morrendo. Não era um avião. Não era deste mundo. O cavalo de Sadim B empinou, relinchou, recusando-se a avançar. O medo animal sentia o que a mente humana ainda processava. Sadim B desmontou. Seguiu a pé, o cheiro de ozônio. Um zumbido baixo vindo do chão, vibrando em seus ossos. Ele circulou a nave caída. Carcaça lisa, símbolos estranhos gravados. Deformada pelo impacto. Destroços espalhados. Metal derretido. Cabos expostos, silêncio, apenas o zumbido e o vento na estepe 100 metros adiante. Uma forma escura, oval, como um casulo gigante ou uma pedra polida. Refletia a pouca luz de forma estranha. O cavalo novamente recusou-se a chegar perto. Sadim B se aproximou a pé, antes que pudesse tocar um som. Mecânico seco, um estalo. A estrutura oval começou a se abrir. Camadas retráteis suaves, revelando o interior, uma cápsula de escape. Dentro, encolhido, um ser. Frágil, elegante. Membros longos, pele cinza prateada. Uma estrutura na cabeça como um capacete, cobrindo os olhos, mas por trás do visor, um brilho verde-âmbar. Sadim B congelou, o coração na garganta, mas não sentiu ameaça. Sentiu calma, uma calma profunda, inexplicável. O ser tentou se levantar. Estava ferido, tremia, caiu de volta. O instinto falou mais alto. Sadim B, com esforço, retirou a criatura da cápsula. Era surpreendentemente leve. Dedos longos, frios, articulações extras. Ele o colocou sobre o cavalo assustado e voltou para a vila, pelas sombras. Chegou em casa antes do amanhecer. A cabana simples, de madeira e barro. A esposa o esperava, aflita. Quando viu o ser pálido nos braços de Sadim B, paralisou. Olhos fixos, boca entreaberta, mas o choque durou segundos. Algo na quietude da criatura, na calma inexplicável que emanava dela, quebrou o medo. Ela ajudou Sadim B a levá-lo para dentro. Sob a luz fraca da lamparina a querosene, o ser foi deitado sobre uma esteira improvisada com mantas. O capacete ainda cobria seus olhos brilhantes. A esposa ofereceu água, chá. A criatura recusou com um gesto lento dos dedos longos. O silêncio na cabana era pesado. O ser observava tudo. O fogão a lenha, os poucos móveis. O casal trocava olhares, perplexos, mas estranhamente serenos. O instinto dizia que não havia perigo ali, apenas mistério. Ao amanhecer, ofereceram comida. Pães, leite, carne seca. O visitante recusou, mas aceitou vegetais crus e queijo com um aceno quase imperceptível. Não falava, mas emitia sons suaves, como suspiros musicais. Durante o dia, ele permaneceu sentado, imóvel por horas. Olhos, ainda sob o visor, fechados. Meditando ou se recuperando. Sadim B o vigiava. A esposa trancou a porta, temendo olhares curiosos. Na segunda noite, o ser ficou acordado.
Olhava fixamente para o céu, estrelado pela fresta da janela. Não parecia dormir. Movia os dedos longos no ar, como se tocasse uma harpa invisível. A atmosfera da cabana mudou. Mais densa, mais calma. Os cães da vila não latiam. O silêncio da estepe era absoluto, como se a presença alienígena tivesse silenciado o mundo ao redor. No terceiro dia, a normalidade bateu à porta. Uma vizinha trazendo leite. Sadimbi saiu rápido, nervoso. Disse que a esposa estava doente. A vizinha desconfiou, mas foi embora. Dentro, o ser cinzento se escondeu atrás de uma cortina, imóvel como uma estátua. A vila era pequena. Boatos corriam rápido. O segredo era frágil. Sadimbi reforçou as trancas. Os dias passavam. A criatura se fortalecia. Começou a andar apoiada. Explorava a cabana com curiosidade silenciosa. Tocava panelas. Observava as chamas. Ouvia o rádio antigo com atenção inclinada. Sadimbi tentou ensinar um jogo de damas. O ser aprendeu em minutos e começou a vencer. A inteligência era óbvia, mas era uma inteligência calma, paciente. Manhã do 7º dia, Sadimbi saiu para buscar lenha e viu, distantes perto da vila, jipes verdes militares, homens armados, coração na boca. Voltou correndo, ele contou à esposa. O ser, ouvindo, não demonstrou medo, mas pareceu compreender a urgência, o perigo. Com a ajuda do casal, ele foi levado para fora, para o palheiro. Uma estrutura de madeira velha, cheia de feno seco e ferramentas. Enterraram-no sob o feno mais seco, camuflado. Deixaram frestas para respirar. Sadimbi voltou para a cabana, o coração martelando. Esperaram, os soldados chegaram. 3. Uniformes escuros, botas pesadas, postura rígida, olhos frios que varriam tudo. Falaram pouco, perguntas diretas. Viram algo em comum? A luz, o estrondo? Sadimbi, mãos suadas, mas a voz firme, negou. Ouviu o barulho, sim. Pensou ser um trovão, um exercício militar. A esposa confirmou, o rosto pálido. Os oficiais não pareceram convencidos. Vasculharam a cabana. Abriram armários. Olharam sob a cama. Cada movimento era metódico, ameaçador. O ar estava irrespirável. Por fim saíram. Sem uma palavra. Foram para a próxima cabana. O casal ficou em silêncio absoluto. Ouviram os jipes partirem, o som morrendo na estrada de terra. Só então Sadimbi correu para o palheiro. Afastou o feno com cuidado. O ser estava lá, imóvel, olhos, ainda sob o visor, abertos, atentos. Havia passado pelo perigo em silêncio absoluto. Naquele momento, um entendimento silencioso selou-se entre o pastor e o visitante. O risco era real. A proteção mútua. O que fariam a seguir definiria tudo. O perigo passou por hora. O ser voltou a ficar no palheiro, mais seguro que na cabana. Sadimbi levava comida. A esposa vigiava a vila. Mas a curiosidade já havia sido plantada. Um primo de Sadimbi, veterano de guerra, apareceu. Pretexto: ajudar com o gado. Mas seus olhos eram inquisidores. Percebeu a tensão. Insistiu em ver o palheiro. Sadimbi relutou, mas cedeu. O primo entrou. Viu o ser cinzento escondido no feno. Ficou minutos em silêncio. Saiu. Apenas balançou a cabeça. E fez um sinal. O segredo estava seguro com ele. Outros vieram. Discretamente, um veterinário. Outro pastor. Uma senhora idosa, rezadeira. Todos conduzidos em silêncio. Todos saíam mudados. Tocados pela presença quieta e alienígena. O ser não falava, mas comunicava. Gestos precisos. Expressões sutis sob o visor. Uma noite, a filha do veterinário, Tatiana, 9 anos, foi levada ao palheiro. A menina não sentiu medo. Aproximou-se, deixou um pequeno cavalo de madeira no chão, perto do ser cinzento. Um presente silencioso, um adeus antecipado. A presença do visitante mudou a vila. Os poucos que sabiam ficaram mais quietos, introspectivos. O casal, antes isolado, ganhou um respeito silencioso. Havia algo sagrado acontecendo. Em uma tarde cinzenta, o ser saiu do palheiro. Mais forte. Caminhou pelo quintal. Tocou o solo. Observou insetos. Parou diante de uma árvore, imóvel, como em prece. Nas noites seguintes, ele ia para um descampado.
Sentava-se por horas olhando as estrelas. Sadimbi observava de longe. Às vezes, a esposa deixava uma manta sobre seus ombros finos. Nenhum agradecimento, apenas aceitação. Noite de 26 de junho. O ar mudou. Cheiro metálico. Nuvens rápidas. Sadimbi viu o ser se levantar e caminhar para o campo. Desta vez, ele não voltou. Sadimbi esperou. Procurou ao amanhecer. Nenhum sinal. Apenas o cheiro metálico persistente. No mesmo dia, a KGB retornou. Mais homens, mais perguntas, interrogatórios. Sadimbi e a esposa mantiveram a história. Vasculharam tudo novamente. Palheiro revirado, nada. O ser havia evaporado. Tatiana Leonova, anos depois, contou a história. Os testemunhos orais são tudo o que restou. O arquivo Turgay 79 permanece como um sussurro. Uma lembrança de que, por 2 semanas, em uma vila esquecida, o humano e o alienígena coexistiram em silêncio. Fim do arquivo.